A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Hoje nós começamos a ler o livro de Amós. E hoje estamos lendo os capítulos 1 e 2. A palavra de Deus fala sobre essa figura profética que é a pessoa de Amós. E a palavra de Deus começa dizendo que ele é pastor de ovelhas na região de Tecoa. Para a gente entender o que a palavra de Deus começa a relatar para nós, a gente precisa entender que na época de Amós, os dois reinos de Israel existiam, o reino do norte e o reino do sul. E nesse tempo, os dois mais longos reinados estavam acontecendo, tanto em Judá quanto em Israel. Então, era um tempo de grande prosperidade. O que é que a gente enxerga no chamado de Amós? Que Deus, ele chama os humildes. A região de onde Amós vem é uma região muito pobre. Mas você sabia que a palavra de Deus diz que Deus chama aqueles que não são, para ele, de fato, tocar aqueles que acham que são alguma coisa? A palavra de Deus diz em um dos salmos, o Salmo 133. Deus é aquele que levanta o necessitado do pó, que tira do lixo o pobre e coloca ele no meio dos príncipes. E sabe, Deus fez isso com Amós, tirou ele de uma aldeia pequena lá do interior e trouxe ele para a cidade e deu para ele uma credencial do céu. Sim, porque Amós, ele não é de nenhuma linhagem sacerdotal, ele não é do meio religioso, mas ele é chamado por Deus para ser uma voz naquele tempo. Por que ele foi levantado? Ele foi levantado porque no meio daquela prosperidade toda, as pessoas estavam em decadência moral. E Amós é levantado por Deus como uma voz para falar àquele povo que não estava mais escutando a Deus. E é interessante como ele tira ele lá de baixo e coloca ele na esfera ali dos poderosos, dos ricos, e ele começa a declarar a palavra de Deus. Uma das coisas que o texto diz é que quando ele é levantado, isso acontece 2 anos antes do terremoto. Isso é, aconteceu um grande terremoto. Quer dizer, houve uma ocorrência de uma calamidade. 2 anos antes desse evento, Amós é chamado. Por quê? Porque Amós ia declarar palavras de esperança, palavras aonde ia trazer um alinhamento de Deus. É interessante que Deus chama pessoas em períodos de calamidade. Então, quando o terremoto aconteceu, Amós já estava profetizando sobre Judá e sobre Israel. Quantas pessoas não receberam palavras de esperança, de direção, de conselho de Deus no meio da calamidade? Então, amado, eu quero dizer para você, não importa a sua origem, assim, Deus, ele tem um chamado especial para cada um de nós. E é interessante que quanto menos a gente acha que tem isso da parte de Deus, quanto mais humilde é o coração, mais o Senhor chama você para ser usado, porque de fato ele chama aqueles que acham que não são, justamente para envergonhar aqueles que acham que são. Por quê? Porque é de Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade. Quando os filhos de Deus estão manifestando a glória de Deus, muitas pessoas olham para eles e eles dizem assim: como essa pessoa tem autoridade? Quem deu essa autoridade para ela? Por que é que ele cresce tanto? Por que a graça de Deus flui ali na vida dele? Então as pessoas, às vezes, as pessoas do mundo estão olhando para a capacidade, a inteligência humana, a sabedoria humana, o diálogo humano, o falar humano, enquanto Deus, ele está olhando o coração. É como a escolha do rei Davi, diante de todos os irmãos que eram de porte maiores, mais fortes, pareciam ser mais inteligentes, mas Davi foi o escolhido. Por quê? Porque tinha o coração humilde, depois chamado do homem segundo o
coração de Deus. Então saiba que Deus chama aqueles de coração humilde e coloca ele às esferas de grande poder para ele manifestar a glória que é só de Deus. Amém? Então Deus te abençoe, receba o pão da casa.